Fala, meus amigos do Altamente Rentável. Hoje em dia especial, tô sem meu irmão Barril Dobrado, mas o conteúdo é fera hoje. Você não pode perder. Hoje nós vamos dar um mata-leão no Leão da Receita Federal. E aqui comigo, Thiagão Lima, Carlos Souto do Grupo Quanta. Fica ligado porque hoje o tema é muito foda. Thiagão, Carlão, seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Obrigado, Chico, pelo convite. É de convite, casa aí. já, a galera que é de casa, meu irmão. Que é terceira vez que estamos aqui. Que é isso, velho. E porra, e são o grupo que nos atende como contadores, o grupo que a gente confia para tratar um tema muito especial sobre, né, o ruim aí, o plantel que fizeram sobre o Airbnb, meu velho, esse negócio de agora vão cobrar 27% e aí tem uma detalhe que antes não cobrava, tem um esquema aí, uma nuvem, Thiagão, sobre esse tema, sobre a taxação, tributação do investimento de Airbnb, meu irmão. E a gente vai esclarecer pra galera aí, não vai? Vamos sim, com certeza. Top, meu irmão, top, massa. Velhão, vamos começar a falar o seguinte, pô, o cara chegou lá, algum influencer de um... Eu esqueci o nome do brother, velho, do sócio, como é o nome dele? Bruno Perini, que é um cara fera, né? Parabéns pelo conteúdo aí, meu amigo, mas você falou uma coisa, você jogou um problema e não deu uma solução. Ele simplesmente chegou lá e falou que agora, a partir de agora, o Airbnb vai ser taxado e que essa taxa de 27% da pessoa física e vai ficar uma merda no investimento e tal, mas só jogou a bomba e não falou nenhuma solução e não falou nenhum caminho, irmão. Eu queria te ouvir vocês pra gente começar a esclarecer um pouco o tema. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é a tributação sobre a receita de alocação, né, do Airbnb, do short stay em geral, porque não tem hoje só a plataforma do Airbnb, né, tem várias plataformas hoje que atuam com isso, ela sempre existiu, sempre foi rendimento de locação. Então, ela não passou a ser tributada, agora não mudou nada. O que mudou é que agora essas plataformas precisam fazer essa declaração à Receita Federal. Então, já era uma receita tributada, né? Não houve mudança. Mudou então, nada, né, irmão? O que mudou é que a Receita passou a ter mais informação. A olhar mudou melhor. agora é a instrução normativa que existe, que obriga o Airbnb a, digamos assim, declarar, a dizer para quem ele pagou. Mas a lei continua a mesma, não teve uma alteração na lei. Ou seja, meu irmão, é bom frisar aqui não houve também. aumento de carga tributária, não houve essa receita que era isenta, agora ela é tributada, não. Ela sempre Ou foi seja, tributada. irmão, quem já anda na linha, e é bom frisar, nosso conteúdo, a gente não ensina a sonegar imposto. Irmão. Minha empresa é redonda, graças a Deus eu declaro que eu recebo, que eu gasto tudo certinho. Então, o que a gente vai dar aqui são caminhos dentro da legalidade para tratar o tema. Ou seja, não houve mudança. Né? Quem já caminhava correto não muda nada. Não dá nada. E o que eu estou entendendo é que o cerco está fechando para os sonegadores. Não é isso, irmão? Exatamente, é isso aí. Esse é o Fato. Essa é a mensagem, né, que a Receita está colocando e que ela vem, na verdade, evoluindo ao longo do tempo em todos os outros segmentos. A gente pode, por exemplo, utilizar como referência a DMED, que é uma declaração das empresas médicas, que antes você chegava lá na sua declaração de imposto de renda, colocava o CNPJ do hospital e deduzia lá o que for de despesa de saúde. E a Receita tinha dificuldade de ter, lá só acabava caindo em malha quando eles... E te questionavam. Hoje você, inclusive, na pré-preenchida já puxa todas as notas. E essas notas vêm da onde? Da DMED. Então, as empresas médicas precisam declarar tudo que você gastou de despesa médica para que você possa utilizar, deduzir. Então, isso diminui a margem de você. Pô, se você... as empresas, os hospitais, planos de saúde declararam que você gastou 10 mil. Você chega na sua declaração e bota 15, aí você, amiguinho, me manda esses 5 mil aí a mais, me manda essa comprovação aí. Então, ela vai começando a ter um nível de informação que ela consegue cercar mais com relação a quem está colocando informação indevida. Isso não quer dizer, por exemplo, se tem 10, puxou 10, mas ele gastou 15, mas uma empresa não declarou. Aí ele cai na malha, mas ele tem a nota. Então, ele consegue se resguardar disso. Mas assim, a pessoa que coloca uma despesa que não gastou
e não tiver como comprovar... Se é uma despesa dedutível de imposto, a Receita vai buscar, porque hoje ela tem as informações. As escolas mandam, os bancos mandam, as empresas médicas mandam, a XP manda, todo um assunto mundo manda. paralelo interessante que veio agora, a questão do Pix. Porque agora o Pix vai ser delatado, que teve toda aquela questão no início do ano. Na verdade, grandes transações sempre foram entregues, né, pelo Banco Central. Tanto que há muito tempo a gente tem uma financeira aí que vem sendo constituído, que é exatamente essa comunicação ali das transações. Então sempre foi. Do Pix foi mais ou menos a mesma coisa, não mudou nada na verdade. Apenas as instituições financeiras que eram de cartão, máquina de cartão, as adquirentes, as digitais, né, as adquirentes, as digitais, passariam a ter responsabilidade também sobre delatar os Pix, mas isso já acontece com cartão de crédito e de débito. Então não era uma situação nova, era apenas um ajuste para um modelo específico, entendeu? Era uma instrução normativa para uma situação específica. E até de alguma forma ainda flexibilizava, porque aumentava, hoje o 2.000 aumentava para 5. Então, teoricamente flexibilizava. Tipo assim, e aí gerou justamente um bafafá também com relação à questão do Pix, e é muito disso. Não houve nenhuma legislação que falou, o Pix vai tributar. As instituições aqui vão precisar declarar essas movimentações. Aí você tem uma movimentação absurda e declara como isento. Amiguinho, me explica aqui. Né? E uma coisa também... É isso que a Receita quer. Tipo assim, ela, até o nível de detalhamento, de informação, ela quer, obviamente. As empresas hoje já mandam. Hoje você tem, desde 2000, o início dos anos 2000, que foi instituído o SPED, por exemplo, que detalhou o nível de informação que a gente precisa passar para a Receita, que as empresas passam para a Receita. Já a nível de, para você ter ideia, por exemplo, tem o SPED de ICMS que vai a nível de item de nota. Então você tem uma nota fiscal lá, 300, vai tudo. Ele tem lá a quantidade, todas as informações, a parte contábil, tudo lá. Então a gente já vem fornecendo ao longo do tempo muita informação. A Receita está o tempo todo querendo mais informação, mas com o intuito, não tenho dúvida disso, de diminuir a sonegação. Esse eu estou entendendo também, irmão, que é bom esclarecer para quem está ouvindo o seguinte: todos os investimentos caem na mesma tributação para a pessoa física? Sim, obviamente tem alguns investimentos que não tem, que são isentos. A poupança é isento, o LCI é isento, o LCA é isento, o fundo imobiliário, o rendimento, né, os rendimentos mensais são isentos. Mas se ele vende a cota? Também. Se ele vende a cota, se tiver ganho de capital, também. E também hoje já tem mudanças a caminho para tributar, né, propostas de tributar fundos também dos ganhos, né? Sem ser só na a mesma coisa dos dividendos. Então, tipo assim, a Receita também. Sim. Olhando. Nesse caso, eles estão. A possibilidade de mudança, a gente tem a reforma que já se inicia no próximo ano. Então, tem, obviamente, dentro do arcabouço que a gente já tributa, que vai ter as mudanças para mais, para menos, aí a depender dos segmentos, mas há uma tendência de simplificação, não no curto prazo, porque a gente vai acabar ficando com 2 regimes durante um período, mas no longo prazo a gente tem uma simplificação do processo tributário. Então, ou seja, perdi o fio da meada agora. Bora voltar. Muda essa página, a gente volta daqui a pouco nela, irmão. Que a gente estava falando que todos, na verdade, são tributados com exceção de alguns. Sim, da questão dos investimentos. Então, o movimento que você faz de investimento, ele vai... E a Receita, ela está, obviamente, dentro desse arcabouço e tem novas possibilidades de... Duas coisas importantes. Tem setores que eu vou cobrar menos, mas eu preciso tirar de outro lugar. Ele vai tributar algo que não é tributado. Então, há uma tendência que a gente já está sentindo aí, todo mundo já pensando na questão dos dividendos, tem a questão do fundo imobiliário, e vai achar, daqui a pouco até a poupança está tributando. Não, uma coisa interessante, tá? Duas coisas interessantes na sua fala que me veio à mente agora aqui. Primeiro, o imposto de renda, ele incide sobre a geração de riqueza. Então, toda transação que de fato for gerar riqueza, for ter o ganho do capital, ele é um fator, ele é uma base de cálculo para o imposto sobre a renda, certo? E um outro ponto, não é novo na nossa CNT ou na nossa legislação, nem
nem na legislação estadual, nem na federal, nem na municipal, essa questão da obrigatoriedade de dados ou da antecipação de obrigação. Porque você tem impostos que são substituídos, por exemplo, você tem outras, como você, Thiago deu exemplo aqui da DEMED, outras obrigações acessórias que você é obrigado a delatar para quem você vendeu e você comprou. Então não existe novidade nenhuma dentro da nossa estrutura fiscal. O que está acontecendo é para um modelo específico está sendo cobrado. E aí eu vou lhe dar outros exemplos agora. Gympass, a gente tem, como o Thiago ele é especialista na parte imobiliária, a gente tem especialidades dentro do escritório. A gente trabalha com muitas academias. Gympass, hoje o Gympass ele não é obrigado a delatar o que ele paga para as academias e a gente tem esse problema de muita academia não querer estar olhando para esse lado e falar, não, é uma renda, você tem que declarar. O iFood hoje não tem uma instituição normativa que obriga o iFood a dizer. Mas isso vai acontecer para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. A gente vai falar aqui um pouquinho do... Você deveria fazer. Deveria fazer. Só tá, na verdade, sem obrigação. Sem não foi antecipado ainda essa obrigação para alguém maior. Sim. Entendeu? Fazer essa delação. Para quem concentra a informação. Em algum momento vai chegar. O Banco Central faz essa função para os bancos. Se você parar pra ver. Na questão imobiliária, por exemplo, a gente tem a DIMOB. A DIMOB é uma declaração apenas declaratória. Você declara as unidades que foram vendidas, tem aluguel também, tem corretagem. Então, é para as incorporadoras e imobiliárias também. Então, você informa as informações lá, que é muito mais para você informar sobre os beneficiários do que uma obrigação, uma coisa que vai influenciar no imposto, por exemplo, do Balena, né, do impedimento. Não tem, você vai declarar apenas porque a Receita sabe que você que vende unidade imobiliária, então quando você vender, me informe. A gente pode... Cartório, quando você tiver uma escritura aí de compra e venda, me informe. Prefeitura, quando você tiver um alvará de construção aí, me informe para eu cobrar o CNO da obra. Um exemplo claro aqui. É isso que a Receita vai integrando mais as informações. Que a gente vive muito, que é da substituição tributária, mesmo exemplo. Se você das alíquotas monofásicas que a gente tem em alguns casos. Se você tem um produto, certo? Que você passa por um processo complexo de industrialização, você vai querer, só para a gente ilustrar aqui, você vai pensar em tributar cada pessoa no final que compra um parafuso, que você compra um motor, que você compra vários parafusos, você vai querer tributar o cara lá no final quando ele for vender o motor? Ou você vai tributar antecipadamente quem monta, faz o parafuso? Logo na cabeça aqui, né? Então aí mais ou menos isso. Em certas proporções é mais ou menos, é muito mais fácil você abafar algo que está explodindo do que depois que os cacos vão. Então é basicamente isso, eles estão antecipando uma cadeia para ter maior controle da informação. Bebida, né? Bebida, assim. Medicamento. É a indústria. Medicamentos. Os outros. Já foi. Não pagam, já cobrei. Medicamentos que tem monofasia aí, que você tem. Até PIS e COFINS, você paga uma alíquota majorada lá no início e ninguém mais na cadeia paga. Tem uma série de. Estamos caminhando aí para enxergar o Airbnb em pouco tempo, pagando já lá, descontando, já fazendo essa... E isso aí a gente tem também, por exemplo, na Argentina, aqui na América do Sul, no Uruguai, no Chile, já tem o IVA com retenção. Você tem, por exemplo, o próprio Brasil está usando um modelo baseado no modelo da Europa, da União Europeia, onde o Airbnb ele já delata. Então, Portugal, França, Espanha, todo mundo o Airbnb faz, entendeu? Dedo duro, papai. Não tem muita novidade. Então, antecipando... dedo duro. Não tem muita novidade ali. É só uma forma de facilitar o controle. Irmão, tá claro para mim. Acho que ficou claro que não mudou nada. Né? A gente está no mesmo cenário. Para aqueles que não declaravam, vão ter agora, né, uma peneira mais fininha para se preocupar. Eu acho que você tem que declarar, meu velho. É um investimento assim como os outros. Mas... nem tudo está perdido, agora vamos falar das soluções. A gente entendeu o quê? Pessoa física, pancada, 27%, vai declarar, né? Tiagão e Betão, alternativa, irmão. O que é que surge de alternativa que já existe aí? Na pessoa física, eu acho que também depende muito do perfil. Vamos lá. Isso é importante. É 27,5% se quem? você já tem uma renda tributada. Se você é um empresário legal, fala disso recebe aí, com dividendo a sua renda toda isenta, ela vai entrar na mesma tabela. Então, se você, por exemplo, a isenção agora a partir de 5 mil. Se você faturar 5 mil por mês, faturar 5 mil, tá isento. Tá isento. Porra, peraí. Vamos falar melhor disso aqui. Desde que seja a única renda tributável. Mas rola, eu tenho situações de empresários aqui que tem vários, né, que pegam toda a sua remuneração através dos dividendos e que a renda a ser declarada é Airbnb e que muitas vezes o que chega para ele é 5 mil, menos de 5 mil, entendeu?
e o cara já está desesperado achando que vai ter que pagar aquilo ali. Então não é bem assim. Pode dar uma dica extra aí? Na hora, uma irmão. Dica extra, muito importante. Você falou que tem muitos funcionários, isso aí, o cara quando vem do tributário ele é preocupado, né? Todo empresário ali que ele está tirando 100% dos dividendos, é muito importante que ele pelo menos recolha sobre um salário mínimo. Prolabore. Um prolabore? Dele porque a Receita ela pode entender ali que se você tirou 30 mil de dividendos e você não tinha um prolabore e você trabalha ali, ela pode lhe colocar pelo teto máximo pela sua receita. Mas se você já diz que o seu salário é um salário mínimo, que você tirou dividendos, ela não tem como arbitrar sobre o valor do seu salário. Entendi. Então isso é muito importante. E aí nesse somatório, se você tem um salário mínimo de 1.500, você teria uma margem ali de 3.500 ainda sendo isento com a nova tabela que vai ter. Então, se você tem um aluguel ali que você ganha 3.500, você está isento. Aí, se eu ganho 5 mil, você vai entrar numa tabela crescente que não necessariamente você começa nos 27. Você vai chegar aos 27, entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa também, depende que é muito bom do também, ou perfil. seja, que a galera achou que, rapaz, ganhou, agora é 27, então não é bem assim. Aí, mas aí se for um CLT, o cara é um funcionário, tem um investimento dele, então ele já tá na faixa dos 27,5, tudo que entra. E tudo que entra é 27,5. 27,5. Entendi. Então, tipo assim, ele já, na tabela progressiva, a remuneração dele, o salário dele. Toda renda que ele recebe tributada, 27,5%. Mas ainda não é o fim do mundo. Exato. Tem caminhos, Isso, cara. ainda tem, caminhos. pô, na hora que ele for fazer a declaração de imposto de renda, a depender dos demais gastos dele, ele consegue Vai deduzir. Reduzir essa alíquota. Obviamente, o primeiro baque é isso, tipo assim, trabalhe com 27,5 para você analisar a viabilidade do investimento. É daí para baixo, né? Rapaz, mas é legal o seguinte, ele falou de um cenário que eu tô vendo. Rapaz, o cara que entra para fazer esse investimento, ele não quer um só, ele tá partindo de um, tá certo? E eu entendo que isso precisa ser uma continuidade de investimento. E eu sei, né, que é o que a gente faz internamente, que tem soluções bem atrativas para poder profissionalizar essa operação, irmão. Eu queria que você falasse dela. Eu acho que assim, quando a pessoa começa a escalar o processo de aquisição de imóveis, de alavancagem patrimonial, a patrimonial, né, é uma empresa, né, patrimonial para gerir esses imóveis é, de fato, uma solução que gera uma economia tributária e ainda gera os benefícios futuros com relação à sucessão e economia tributária, exatamente. Organização de patrimônio, sucessão, risco. Porque, por exemplo, se o cara é um empresário, ele tem uma operação que ele tem 500 funcionários, certo? Um exemplo. E aí ele tem uma patrimonial onde ele coloca os imóveis dele por uma questão até tributária de investimento. E ali naquela patrimonial tem a esposa dele que não participa da outra operação. Na operação ele tem outros sócios. Você cria ausência de titularidade. Então, se você tiver um problema lá, seu patrimônio que está aqui, ele está blindado dentro de uma sociedade com outras pessoas e com interesse ali na família, né? Então, além dessa questão sucessória, da questão tributária, você também tem a questão de blindagem que as holdings ainda se oferecem. Lógico, óbvio que aí sempre vai ser analisado que é o quê? Eu tinha um risco eminente, um passivo eminente e constituí uma hold depois. Pô, ela não faz milagre, ela não é um colete à prova de balas. Agora, eu já tinha uma hold, já existia uma estratégia ali familiar e surgiu um BO da vida empresarial que pode surgir para qualquer empresário, certo? Opa, existe uma blindagem aqui porque aqui existe uma ausência de titularidade. Então ainda tem essa vantagem que muitas vezes a gente não analisa. Que é o que a gente brinca, às vezes você pagar o seu INSS, né? Muita gente fala, mas é muito caro para um rendimento muito pouco. Tá, mas o INSS também às vezes é um seguro em vida. Porque se você morrer, você tem sua família ali protegida. Então, algumas coisas que a gente não consegue olhar por dois lados, é importante a gente botar na ponta do lápis por dois pontos de vista diferentes, entendeu? Top. Então eu estou entendendo o seguinte, e é bom pegar a visão do público, que eu vejo muito que a galera do Altamente Rentável é uma galera que está tracionando sua vida, né? Então eu não atinjo um público que já está lá cheio de imóveis, eu estou pegando uma galera, velho, que está formando patrimônio. Velho, tô pegando na mão, é o momento, sabe, velho? de começar a construir essa patrimonial, a hora mais barata de fazer. Exato, pô. Então a visão que a gente está dando aqui, a gente trouxe o ponto de vista da tributação, mas junto com essa grande ideia, que não é nada novo, mas é novo para muita gente, por incrível que pareça, que eu falo de patrimonial, as pessoas não sabem o que é, né? Então, mas é um tema já antigo, né? E a gente está dando uma solução seguinte, velho, a solução que o Betão e que o Thiagão estão deixando na mesa é uma empresa,
tá certo? Que você pode fazer em 48 horas, que o Betão me falou aqui, no momento de iniciar seu processo, porque eu entendo que tem muito investidor aí que está com 1, 2, já partindo para o terceiro, né? E vai ali realmente nos formatos fazendo, mas traz consigo também outros elementos de segurança, já traz um planejamento sucessório que você pode fazer. Então, uma empresa que resolve, inclusive em vida, você em vida, né? Dependendo da idade que você tenha, você já resolve o patrimônio da sua família, cara. A gente costuma, inclusive, fazer, por exemplo, a questão patrimonial, quando ela tem essa finalidade também de sucessão, a 4 mãos. Então, é o contador e um advogado especializado. Tipo assim, fundamental. A gente eu não, como é que se diz? Passo eu, pela experiência da gente, eu vou me chama um advogado aqui, é bom, da área especializado, e a gente junto constrói uma solução para o seu caso. Bacana. Então, você tem parceiro, Thiagão? Vocês têm parceiros? Lucas que trabalha aqui. Que bacana. Lucas. A patrimonial em si, a parte técnica, fiscal e tributária, a gente vai cuidar. Legal. Agora, por exemplo, tem um outro lado de patrimonial, já trabalhou com patrimonial de famílias, assim, de empresas grandes em Salvador. E fora também, tem uma patrimonial de empresa interior também, fora de empresa família grande, que tipo assim, você pode simplesmente colocar na patrimonial proteções como seu filho sendo usufrutuário, você transferir, por exemplo, em vida, ou qualquer outro tipo de mecanismo de sucessão, mas você criar travas, por exemplo, ele só assume um imóvel se ele tiver tal estágio. Ou, por exemplo, cônjuges não têm acesso a esse patrimônio mesmo que ele venha a faltar. Você consegue criar travas específicas para a transição do seu patrimônio. Que no inventário, muitas vezes, né, isso aí não sou advogado, tal, mas que no inventário, muitas vezes, pela experiência que a gente tem ali, a gente vê que não são tão simples. Porque você vai para uma vara de família, subjetiva. Patrimonial, você está numa vara empresarial. Olha como... Vários ganhos. Vários ganhos. Você, além de botar mais dinheiro no bolso, ainda sai com um bocado de... Desburocratização. Legal. Um entendimento mais fácil, mais claro, mais límpido, menos emotivo, né? Porque tem, querendo ou não, é necessário... Eu, não sendo advogado, acredito que uma vara de família tenha que ter um olhar um pouco mais criterioso quanto a isso. Já o empresarial e econômico, não. Ele já entende que é alguém que pensou naquilo antes, né? Então, tem essas vantagens também. Irmão, só pra gente dar uma base de comparação, a gente tá falando de 27 para quanto? Na pessoa jurídica hoje, a receita de locação tem em torno de 11,5% a carga tributária. Isso incide PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Então isso é a alíquota cheia, vamos dizer assim, é 11,5%. E tem um benefício que eu acho que é importante também, o investidor, né, de Airbnb, o que for, normalmente ele tem o perfil de comprar esses imóveis em planta, né? Então ele compra na planta, então tem toda a valorização da planta. Então, se ele eventualmente quiser receber uma proposta e quiser vender essa unidade na pessoa física, o ganho de capital dele acaba sendo relevante e o imposto na pessoa física alto. Então, na pessoa jurídica, você constituindo uma patrimonial com atividade de compra e venda também, essa carga tributária da compra e venda, ela reduz para, tipo assim, é fixo no lucro presumido, por exemplo, em 6,73%. Então, tende a ser mais confortável 6,73% sobre o todo do que os 15% para o ganho quando você tem imóveis que têm uma alta valorização, né? Então, a valorização de 50% a 100%, com certeza, 6% do todo vale mais do que o... Olha que top, você já deu uma outra sacada. A gente veio falar ali do rendimento do Airbnb, mas dentro dessa constituição da patrimonial, aqueles que entram no empreendimento e que podem pensar em vender, né, escalar seu patrimônio nesse sentido, o melhor cenário ele já está ali com o patrimonial dele constituído, blindado e com esse benefício aí de poder tributar uma alíquota. Um ponto importante da patrimonial também, o ideal obviamente dá para você constituir um patrimonial com imóveis que você já tenha na pessoa física, que você incorpore esses imóveis, sim, só que há custos para fazer essa integralização. Porra, isso é importante. Tem uma análise interessante a ser feita aí. Tem algumas estratégias, né, alguns gurus aí, tipo assim, mas todas elas vinculam em judicialização. Então não há pacificação de entendimento, eu entendo que tem até uma lei ciência federal, sobre a né? forma. Para mim beleza, eu vou tentar isso daqui para não pagar o ITV, mas na prática você está fazendo a atividade imobiliária
Então, é ciência sobre a forma. Então, não é uma solução para mim. Tipo assim, para você fazer a solução correta, teoricamente, você abre mão de ter aquela receita, de declarar aquela receita, e aí já não é correto. Entendi. Né? Porque o que é que acontece? Tem uma lei federal que diz que quando você subscreve esse capital, você tem isenção do ITV. Quando você subscreve, você pegar um patrimônio que é seu, colocar no capital da empresa e integralizar ele, certo? Só que o que é que acontece? Você não pode ter durante 2 anos, 2 anos e meio, não lembro ao certo a redação, renda preponderante da atividade imobiliária, 50% acima, ou seja, da sua empresa. Pô, como é que você vai abrir um patrimonial para colocar imóveis para locação e não vai locar e não vai ter receita? Então não faz muito sentido. Então você acaba saindo pela tangente ali, evadindo, né? Porque tem uma coisa da elisão e da evasão. A elisão é você ter um planejamento que chegue próximo ao que é aceitável e você possa até ser um pouco arrojado, e evadir é você pular o que a lei lhe permite. Então você não pode sair do que é próximo para evadir aquele limite. Então hoje muitas das estratégias que a gente vê dos gurus, você dá uma evadidazinha aqui, mas não é bem assim. E tem uma outra questão também na patrimonial que o Thiago falou assim, até das 2 alíquotas, que é a questão que também está muito ligada de imob, né? Fala o Thiago, porque o cara é especialista em imobiliário, né? Então tem que respeitar, né? Quando você constitui a patrimonial, você pode colocar no estoque seu imóvel ou no ativo imobilizado. Se você loca um imóvel seu no ativo imobilizado, você está locando, você está tendo aquela atividade específica, né, de um ativo, de um patrimônio seu. Você vai ter essa presunção de 8%, que é a alíquota reduzida. Só que na hora que você vende esse imóvel que está no seu ativo imobilizado, você paga 32% da presunção, você paga uma presunção mais alta, porque você está tendo outras receitas, porque aquele imóvel ali não estava para venda, ele estava como ativo seu. Então você pode fazer a desmobilização desse ativo para o estoque, quando você quer vender ele, certo? Dentro dos tempos previstos na legislação. E aí quando você for vender esse mesmo imóvel, você vai ter uma presunção reduzida. Então dentro da própria patrimonial cabe um planejamento. Top. É isso, tipo assim, se você vende um ativo imobilizado, é uma tributação. Se você vende um estoque é outro. Por exemplo, o ativo imobilizado, ele não tem PIS/COFINS, por exemplo. Mas ele vai ter imposto de renda ICS sobre todo o valor de venda. Sobre o ganho, na verdade, o ganho de capital. Mas já na compra e venda do imóvel, ele considera como faturamento, porque se está no seu estoque, é uma atividade sua. Uma atividade sua. Então você, compra e venda, ela é uma atividade que está no seu estoque, no seu KNAI, você tributa a receita de compra e venda de imóveis próprios. Então, assim, até hoje, tipo assim, todas as dificuldades de integralização de terreno, com tentativa de isenção de ITV, esbarram em prefeituras. E aí de Salvador é uma E aí, delícia. por isso que acaba sempre o caminho que a gente visualiza, os clientes que tentaram algum tipo de tentativa de isenção, ou ele paga ou ele judicializa. Então, a gente não... Porque é ciência sobre a forma. A prefeitura está muito também antenada com relação... E a prefeitura de Salvador tem que dar o mérito no sentido da organização da prefeitura, da fiscalização. A prefeitura de Salvador, a gente trabalha com outros municípios, ela legislativamente é uma prefeitura um pouco mais dura com contribuintes, isso aí a gente também não pode negar, mas é muito organizada, então ela tem uma capacidade de fiscalização muito grande. Entendi. Vou trazer uma resumo aqui para a galera, só para vocês validarem. Então, para o cara que compra um só e ele acha que ele vai ficar ali naquele tá certo? Talvez não valha a pena patrimonial. Ele analisar a forma que ele recebe tudo. Mas eu entendo que é o seguinte, irmão, o mercado imobiliário não é para ter um só. Né? O cara tem que continuar investindo. Talvez ele comece. Então, se você já vislumbra uma estrada, tá certo? Tá na hora de pensar na patrimonial. Se você está na rota altamente rentável, né? Tá partindo, tá certo? Do início da compra. Sim. E aí a gente entende também que é bom alertar o seguinte, porra. Se você está comprando à vista, e muitas vezes tem investidores que entram na etapa da SCP, no pré-lançamento e pagam isso à vista, sem sombra de dúvida, chegamos à conclusão que a patrimonial é o canal, é o melhor cenário para ele, não é isso? Para o cara que é uma pessoa física e vai comprar utilizando recurso de financiamento, tem aqui um negócio, não é isso? Ou seja, tem um grau maior de dificuldade no banco de você conseguir esse financiamento através da patrimonial. É possível? Não.
tá certo? Mas a gente está falando que existe um grau de dificuldade maior. Você pode conseguir, mas talvez com taxas maiores, com tempo de financiamento menor, então de crédito menor. Então, é um processo mais... tipo assim, você precisa se qualificar no banco para isso. Tem um relacionamento. Da mesma forma que a pessoa física também, né? Ela precisa ter uma renda estabelecida lá, um rate para poder... Mas o da pessoa jurídica precisa ser construído. Então, ele não... Eu abri empresa, não tem receita, não tem nada, e você quer... Peraí, irmão. E também tem aquela questão da caixa, né? Tem a questão da caixa que tem uma linha de financiamento focada no habitacional para a pessoa física. Então, isso tudo facilita. Facilita você já também. tem um caminho bem marcado ali, né? Irmão, tirar uma dúvida. Quem compra para lá na frente, na hora do financiamento vender, já cabe ele comprar com patrimonial, não já? Sim, ele não chega a... Ele não vai para financiamento. No meio do caminho ele vai vender. Excelente patrimonial, né? Tem talvez, muita gente que faz assim, isso. Talvez também. Não, porque depende da volume, valorização. Depende da valorização e do volume. Estamos falando de uma valorização bacana. Uma valorização boa, grande, com certeza. Geralmente, esses caras que entram... Se o objetivo é vender... Porque se o objetivo for vender curto, pouco tempo, aí eu já... A tendência Entendi. Né? Geralmente, o que é que eu vejo? A galera que revende nessa ponta entrou numa etapa muito antes. Né? E botou uma grana antes às vistas, velho. Muitas vezes à vista. Então, esse cara já entra já estrutura patrimonial dele, né? Para poder ter a operação dele redondinha. Chegou no final, vendeu, acabou. Né? Ganhou uma grana pela pessoa física, ia sofrer. Aumentou bastante o seu investimento, aí, o dinheiro que sobra no seu bolso com essa sacada. E ele vai fazer um giro de ativo ali muito mais rápido, né? Porque ele vai sair, provavelmente ele vai entrar em novos que estejam no início e ele começa a gerar seu ativo de forma mais rápido. Acontece muito. Eu vejo muita gente isso. Eu ainda pego situações, a galera que compra à vista e não está preparado para o patrimonial. Eu acho que esse conteúdo é top para o cara abrir o olho. Assim como eu vejo também o seguinte, tem gente aqui que tem vários na pessoa física, tá certo? Alguns realmente, inclusive, que recebe de família e tá na hora também de repensar o processo, né? De vai lá, bate o papo se você tem aí na sua região um contador bacana que você confia, bate um papo, né? A galera aí, o grupo... Brasil, Porra! É interessante. Peraí, papai. Um é especializado em imobiliário e eu tenho grande prática na parte de patrimônio, né? Então de tax top, e patrimônio. Top. Dá pra fazer tudo daqui? Dá. Então, filha, então procura grupo Wanda, papá. Vamos deixar aí, né, nos comentários a galera o link, site e tal, deixar os contatos. Mas vale a pena um processo desse. E muitas vezes, Thiagão, aí vai surgir o seguinte, o cara vai chegar com a demanda e aí eu vou plantar a semente que vocês vão buscar um parceiro jurídico para dar assistência a essa galera. Sim. Porque eu quero simplificar a vida do cara. Muitas vezes, se a gente dificultar, criar um cenário maior do que dele falar, rapaz, eu tenho que buscar um advogado, eu tenho que ir no contador. Meu irmão, você só vai buscar o grupo quanto? E lá os caras vão estruturar, os caras vão pensar com você, vão chamar um advogado, né, que entenda, que esteja alinhado com o contador, que entenda da zorra da patrimonial para fechar o ciclo. Só para você ter uma noção, Chicão, como é que funciona mais ou menos, você tem um cenário, certo? Um cliente ele vai ter um cenário, a gente tem como se fosse um framework, uma planilha, que a gente... ela já tem todas as fórmulas a depender dos municípios, tal, que a gente mesmo criou, e a gente vai lá listar todos os seus imóveis, tudo que você tem de patrimônio. Dali a gente já vai entregar, aí tem um questionário que a gente vai entender para que você quer aquela patrimonial, qual é o seu objetivo, e dali a gente cria 3 cenários. Massa. Quando você visualiza 3 cenários, o próprio, porque assim, a gente pode saber a técnica, mas você sabe o que você quer para o seu futuro. E ali o trabalho da consultoria muitas vezes é consultar o que deseja para que eu aplique uma técnica e a gente chegue no caminho ideal para você, certo? Porque não existe uma verdade, não existe fórmula de bolo. Isso é bom, velho. Não existe fórmula de bolo. Isso é importantíssimo frisar, velho, porque a galera quer negócio de porra de prateleira já pronta. Cara, você vai pra prateleira é onde você cai no erro. Eu tive uma conversa ontem com um cliente, até que foi indicação de vocês, um possível cliente, eu vou apresentar a proposta. E aí ele questionando a questão dos honorários, perguntando quanto é que era, né, se eu tinha um pacote, por exemplo. E aí eu vou, Me deu vou falar, tipo assim, eu entendo que, ainda mais em corporação imobiliária, não há um serviço de prateleira que eu preciso entender o seu negócio. Qual é o seu VGV, quantas unidades você tem, qual é o seu público, qual é o custo, qual é o tempo de obra, você vai ter funcionário personalizado. Exato, eu vou tentar te dizer o que é para o seu negócio.
Então ele tava, vocês atendem a Caroso e não vai, o meu empreendimento é pequenininho. Eu falei, cara, a gente atende todos os empreendimentos. Inclusive uma pessoa que incorpora uma casa. Massa. Não há nenhum problema com relação a isso. Isso é muito top, viu, velho, pra você falar isso, porque às vezes a galera olha, tem uma noção de que só atende cliente grande e deixa de bater na porta por um sentimento, sou pequeno, tô investidor. Ou seja, galera, investidor pequeno, que a gente sabe que o Ultimate Rentável atende uma galera massa aí que tá começando, tá tracionando agora, busca, troca uma ideia, vale a pena. E cara, uma coisa interessante assim, que o Thiago tá falando sobre isso, solução de prateleira. Por exemplo, se chegar uma incorporação lá, lógico, por exemplo, Caroso, você chegou, eu tô com uma dúvida, Thiago não tá, eu vou tirar sua dúvida porque eu conheço desde o início, certo? O processo. Mas, por exemplo, tem uma reunião estratégica sobre incorporação. Cara, eu não participo. Thiago é especializado. Não é a mesma contabilidade. Da mesma forma que a gente vai receber um fundo de investimento lá para fazer uma viabilidade ou um teste em, sei lá, uma venture building com várias empresas de inovação. Ele vai falar, irmão, vai lá porque, querendo ou não, carece de especialização. Carece de experiência prévia, entendeu? Eu vejo às vezes ele em reunião, tipo, na mesma sala. POC, PLAC, PEC. Eu falei, caralho, tipo, é um outro... Sapô esse POC, que porra é essa, tá ligado? E é isso, tipo assim, as pessoas às vezes vão... a questão da incorporação imobiliária, por exemplo, você é prova viva, talvez, disso. Todas são iguais? Porra nenhuma. Não, porra nenhuma. Meu irmão, cada empreendimento é uma história. Então, cada empreendimento tem um fundo. Aí você faz um regime de condomínio, uma coisa. Tem uma sociedade, outro não. Então, tem uma série de... Aí o tem cara, um approach diferente. E aí tem uma galera nova querendo incorporar, querendo entrar no mercado imobiliário, construir para vender e tal. E às vezes elas não têm talvez experiência. Às vezes é só o engenheiro que constrói casa, ou às vezes não é só o investidor. Então, tipo assim... Você consegue, as pessoas chegam pra gente, tipo, eu queria incorporar, tô pensando em fazer assim, assim, assim. Beleza, tô pensando em construir, vou pegar um financiamento da Caixa. É assim? Bate lá na porta. Bate lá. Esse é o primeiro, faz o primeiro, chama os amigos, parentes, chama gente que você é mais próximo. É isso mesmo. Viabiliza, faz o primeiro, cria uma carteira e você vai para você chegar lá no banco e o banco querer lhe dar. E uma coisa da experiência que a gente tem aqui com a então, própria... Não é um negócio... Às vezes a pessoa acha, não, todo mundo vai ali, vai no banco, peraí. Uma experiência com a própria Caroso aqui, cada um é diferente porque cada processo novo que você começa, você fez o que com o anterior? Você aprendeu. Aprendeu, velho, melhor. Você mesmo já falou, você aprendeu. Quantas vezes a gente se viu discutindo mudança? Quantas vezes chegou pra mim, não é assim, velho, vamos fazer de outro jeito. Eu falei, velho, pelo amor de Deus. Tipo, quantas vezes você chegou pra conversar com o Thiago, que é especializado, eu quero fazer assim, assim, assim. Ele, assim dá, assim não dá, assim pode. Não, mas eu vi no último que eu fiz isso e não deu certo. Então, cada um é uma história, porque principalmente o anterior lhe deu um aprendizado. A gente tava conversando isso agora sobre tropeço, também é passo. É isso mesmo, irmão. Tropeço também é passo. É então, assim, cada um vai ter uma história pelo aprendizado do anterior, inclusive. Irmão, e dentro, já falamos, para mim tá claro a necessidade do público lá buscar um especialista para tomar um norte. A gente já entendeu aqui, meu irmão, patrimonial é um excelente caminho, tá falando um excelente caminho, só vamos entender se para o seu momento é a melhor solução. Exatamente. Se para o seu perfil, se para o seu perfil. Mas o que a gente está deixando claro aqui hoje, existe solução, existe estratégia para ser muito mais eficiente tributariamente nesse rendimento das plataformas. Não vou falar só do Airbnb, né? Do aluguel de temporada. Irmão, e na hora de declarar, bicho, qual é a forma correta da galera fazer? A pessoa tipo assim, o Airbnb vai declarar, isso vai permitir, inclusive, que você já traga em forma de rendimento e a pré-preenchida, por exemplo, hoje você consegue importar bastante informação. Provavelmente vai ser já deve vir, inclusive, como isso no futuro. Legal. Né? Então já vai vir no lugar certo, a receita tá tão rápida que no futuro é ano que vem. Não esperem que demore não, a receita tá fantástica. A declaração do ano que vem já deve estar desse jeito, mas assim, ela é um rendimento que você declara e você precisa dizer a fonte, ou seja, de quem você recebeu, né? No caso do Airbnb, o CNPJ, e você vai informar esse rendimento tributável, né? Com a natureza de locação. E aí na sua declaração de imposto de renda você faz isso aí. Que lá na ficha de rendimento já tem, inclusive, essa natureza.
Hoje já existe essa natureza lá nas fichas de rendimento, entendeu? Isso aí. Então continua sendo uma novidade. Não tem um específico do Airbnb. Entendi. Não tem específico. Né? Isso aí tem rendimento de locação de imóveis. Só que provavelmente você vai ter um informe de rendimento, porque se ele é obrigado a declarar, ele vai ter que lhe mandar um informe de rendimento. Como você recebe dos bancos, enfim. É pegar o extratinho dele e colocar batendo de preferência, porque senão você vai cair na malha, se tiver diferença. É semelhante hoje ao que a pessoa, por exemplo, uma pessoa tem um imóvel hoje comum em uma locação sem ser Airbnb. Sim. Por corretora. Tava até vendo umas perguntas aqui, nessa linha. Então, você tem o que não é Airbnb. A diferença do Airbnb é que você não tem um inquilino fixo. É a própria corretora que ela lhe manda Então, um retido para você colocar lá o que foi retido, aí ele vai fazer pro próprio sistema, ele faz o cálculo e vai lhe dizer. Meu irmão, quando eu tinha uma administradora lá na época de imóvel que era aluguel convencional, a gente declarava, velho. Perfeito, da época Já fica. E pior, meu irmão, porque já era um rendimento desse tamanho. Declarar ficava desse, né? Que é aluguel tradicional, assim. É. E mesmo assim, muita gente investindo, velho. Eu não vou nem entrar nesse mérito hoje aqui, porque eu acho que é um papo de se imóvel é bom, se não é bom, sabe o melhor investimento. Tá, né? Mas é um excelente investimento em todas as versões. Né? O que a gente está buscando é sempre alternativas legais, né? Com profissionais especializados para poder. Ele é tipo assim, a diferença dele hoje é a porta de entrada dele talvez seja mais fácil, né? Você consegue comprar uma unidade teoricamente com um valor mais acessível ao mercado, né? Para você comprar um estúdio, você compra ali, você nem vê o estúdio, inclusive, porque não é para você morar. Então tem esse acesso, mas a diferença é a possibilidade de rentabilização maior do que o aluguel tradicional. Exato. Só que aí é o risco. Então, você tem o Balena aqui, tem o Porto Privilégio. No verão, você tem uma ocupação top. No inverno, pode ser... mas, por exemplo, julho. Julho é inverno aqui em Salvador, mas é férias lá no sul. Sudeste. Mas o povo vem tudo para cá. É possível de estar lotado em julho. Então, você consegue... Você vai ter a experiência de sentir como é que funciona a sazonalidade do negócio. Então, já no aluguel tradicional, você tem, teoricamente, um rendimento mais estável, né? Teoricamente não é um rendimento mais estável, porque você tem contratos de maior longo prazo. No short stay, se der um mês que deu baixa ocupação, eventualmente você não ganha nada, porque tudo que você ganhou vai ser para pagar as taxas, por exemplo. Né? Então, ficou Elas por elas. Ou eventualmente, inclusive, você ainda tem que complementar. Já tem que botar a porra do dinheiro. Entendeu? Só que tem um mês que você pode vender no carnaval uma diária altíssima e ter uma rentabilidade muito superior. Então, esse é o que diferencia os dois. Tem a questão também que é bom tratar também, a questão do carnê-leão, né? Você pode ir pagando, emitindo o DAF para pagar mensal. Então, no mês que você se antecipar esse pagamento para não deixar no final. É uma forma de declarar também. Você pegar o extrato todo mês e pagar o carnê-leão referente àquele mês. É um caminho também. Irmão, eu tava vendo aqui de uma forma bacana, a gente acabou conversando o escopo que a gente tinha pensado aqui. E, porra, eu me sinto satisfeito no sentido de a gente ter passado um conteúdo massa, demos uma bela de uma orientação. O principal, irmão, para mim, né, que se tivesse a única coisa, digamos assim, que a gente pode tirar, o principal é entender o seguinte, irmão, tem alternativa. Muitas. Tem alternativa, buscar um especialista, né, é um investimento que requer, apesar das pessoas, velho, não terem a cultura, que eu acho que a gente não tem a cultura de procurar os profissionais para nos orientar. E não estamos falando só do pequeno, infelizmente isso é uma cultura que perdura, né? E passa, porra, é difícil. Às vezes a economia, eu não vou gastar o dinheiro ali com o contador, com o advogado, ou vou gastar esse dinheiro aí. E aí você, às vezes, faz escolhas e formata negócios de forma equivocada. Cara, a gente estava conversando... E aí depois procura a gente para resolver o problema. A gente estava conversando... Exatamente. É pior, depois volta com a bucha e é mais caro. Mais caro. A gente estava conversando sobre uma situação dessa, não é bem do imobiliário, mas de uma empresa que está num movimento de crescimento. E aí a gente estava conversando, a gente está fazendo um trabalho específico de análise. E a gente estava conversando sobre o trabalho que a gente estava fazendo, discutindo, trocando figurinha para saber o caminho que te leva. E aí o Thiago, ele virou pra mim e falou, não, pô, os caras pagam X de contabilidade, um valor, eu falei, porra, desse tamanho é foda.
Aí eu falei, porra, mas olha isso aqui. A gente começou a analisar. Ele tá economizando 5, mas tá deixando 95 na mesa. Ele não tá economizando 5, ele tá perdendo 95, ou fez 195, não sei o número de jogo. Essa economia não é economia dele, ele tá perdendo porque ele tem alguns caminhos aqui. Que ele pode melhorar. Porra, que ele melhorava 200 por 5. Você não tá economizando. Rapaz, irmão, eu vejo situações que eu fico abismado, velho. Não tá economizando. Milionários, multimilionários, irmão, economizando em coisa que eu fico impressionado com o profissional, o especialista, advogado, contador. E outra coisa, Chicão, a quão longo prazo você tá pensando no seu processo? A gente tá trabalhando junto desde que você tinha imobiliária de locação que você falou aí, que eu lembro desse tempo. Na época que eu saí da Ernest, acho que há 9, 10 anos atrás, que eu trabalhava em projetoria. Então, assim, foi nessa época. Seu projeto sempre foi esse aqui de longo prazo. Você sempre foi pautado em construir em longo prazo. Não, mas eu preciso disso, porque a gente estava falando muito sobre isso, conversando muito sobre isso. Sim. Pô, cresce, organiza. A gente estava batendo um papo bacana, fazendo essa retrospectiva, digamos assim, desse processo. Então, assim, a quão longo prazo é o seu processo? Porque se você está construindo uma coisa a muito longo prazo, essa é a pior economia que você pode estar fazendo. Porque você tá... É como você está construindo uma casa e comprando o pior cimento ou não aterrando. Vai cair. É isso mesmo, irmão. Entendeu? É isso mesmo. Então, na primeira tempestade, você tá lascado. Ouro, parceiro. Não, entendeu? E fica barato. Fica barato. Fica com essa dica, fica barato. Procura um especialista. A gente trouxe a galera aqui. Velhão, a galera que vai bater na porta de vocês, vai achar por onde? Qual o canal para poder a gente falar com a galera? A gente tem nosso site, grupoquanta.com.br. Eu vou pedir aí para a turma, Tulhão e Renanzinho, largar aí, viu? Nosso Instagram também, Grupo Quanta, e 2 T's. Só letra esse negócio para a galera entender. Porque grupo tá fácil. O Quanta, ela é... Quanta, só que ao invés de um T, 2 T's. Entendi. Né? No Instagram também. E então pode procurar nas nossas redes sociais. Vamos deixar também nossos contatos, né, de telefone para colocar. Legal, também, né? Porque aí também a gente acaba também recebendo essas indicações, né? Clientes que chegam. Certamente vai ter uma galera aí, velho. Essa dúvida tá no ar. Não esquecer assim, o grupo Quanta, tipo, de quanta gente boa. Quanta gente boa, legal. Tem gente. Time. Não, tem time. Não é só nós dois aqui, não. Tem um time muito forte por trás. Bacana. Então, o nome inclusive, é exatamente por isso, né? Quanta gente boa, tem time. Quanta gente boa. É muito mais do que 2 pessoas ali na frente. São, sei lá, quase 20, mas se você for olhar, são quase 20 líderes ali, né? Que a gente é muito focado em formar pessoas. Então, top, meu irmão. Parabéns, a equipe autogerenciável, então é isso aí. Então ninguém vai esquecer. Quanta gente boa, 2T, tem time. E vamos colocar aí também na descrição, velho, do podcast. Eu acho fundamental, eu valorizo pra caramba o trabalho, sou fã de vocês e... Tamo junto. Pra mim é importante, velho. Nosso papel aqui é levar informação, é evitar o erro, velho. Eu gosto muito de pensar assim, porque eu já errei pra porra, né? Tomei cada fumo da zoa, por exemplo, por uma economia de 20 mil pra um advogado, eu tomei um prejuízo de 300. Porra, bicho, pelo amor de Deus. Eu podia ter pago a zorra dos 20 mil e tomei um prejuízo. Você não economizou 20, você gastou 280, entendeu? Tudo bem. A questão toda é essa. Passou, aprendi. Tropeço é passo, tá certo, tá na bola. Não tem economia, irmão. Quem é o melhor pra fazer isso aqui? O cara é parte do meu negócio, entendeu? Então, não é o caso do Airbnb, você não precisa se preocupar com isso. A gente já trouxe com um especialista na mesa, né? Uma empresa especializada para poder levar. E esse papo, velho. E primeiro o seguinte, velho, não tô só, que é o que a gente passa pra galera. Vocês estão com a gente tá com vocês, né? O que a gente sofre, a gente leva de aprimoramento como conteúdo pra galera, que é isso, né? E como eu vi que os investidores estavam um pouco preocupados, e falaram, rapaz, e agora e tal, velho, tem solução. Não é o fim do mundo, nunca vai ser. E outra, saiba que brasileiro é tão bom que pra tudo vai ter sempre uma solução, meu irmão. Isso aí, esqueça. Então, nós aqui é craque em achar a solução. A legislação do Brasil tem um peso de um elefante, certo? Se você pegar toda a legislação, pesa um elefante. Você acha mesmo que algo tão grande não tem tantos caminhos? Ave Maria. O elefante com aqueles pernantes passa debaixo da perna dele e tem caminhos segura legais, tem caminhos legais a serem feitos. Então tudo que dá muito espaço dá muita brecha, velho. Então o grande lance é como a gente estava falando. Qual é o seu longo prazo? Porque, por exemplo, um exemplo bacana que eu vou dar aqui. A gente tem um investidor que tem 4 imóveis, certo? Aí o cara fala, pô, mas se eu fizer uma patrimonial agora, eu vou pagar um ITV de 4 imóveis. É inviável.
Quanto é que você vai economizar em 3 anos? Tem que pensar, tem que botar Você vai vender em 5 anos esses imóveis, porque se você parar pra pensar, você vai gastar, sei lá, 60 agora e ao longo de 3 anos você economizou 200. Tem que pensar. Vale a pena? E aí você vai pra análise de fluxo de caixa. E é isso que a gente está proposto a fazer, é pensar. Não tá ali pra entregar a demanda. Pensar, vamos abrir caminhos, vamos criar... Por que são 3 hipóteses que a gente faz no início? Porque eu consigo abrir um leque para que você me ajude a decidir. Eu não sei o que é melhor para você, eu não sei por quanto tempo é seu planejamento. Então, por que não existe prateleira, fórmula de prateleira? Porque é personificado para cada planejamento. Irmão, então, conteúdo riquíssimo que a gente entregou. Sinto que a gente fizemos um papel massa, né, no sentido de evitar, né, acho que a gente encurta pontes, né, encurta distâncias, velho, com conteúdo de valor. Então, só agradecer a vinda de vocês, o tempo dedicado aqui para passar esse conteúdo. Vai ficar aqui na descrição o contato aí da turma do Grupo Quanta. Irmão, e só gratidão, viu, velho? Não, obrigado também, mais uma vez, pelo convite, minha terceira participação aqui. E estamos à disposição. Então, tinha vindo? Não tinha vindo. 2 vezes você tinha me convidado e eu fugi. Ah, meu irmão, pronto. Agora nasce um blogueirinho. Bora, Ainda tem muito bem. Postar essa porra, meu irmão. Vamos nessa. Porra, primeiro, assim, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. É muito gratificante ver, né? Eu digo muito isso, é muito gratificante ver você crescendo, ver Léo, ver Ivana, pessoas que conheço há tanto tempo. Massa. Não tem nada mais prazeroso do que... A gente conversa muito, nossa equipe fala muito isso, quando a gente vê um cliente nosso crescendo, quando a gente vê ele abrindo várias pernas, e quando a gente chega na rua e fala, a gente atende não sei quem, a pessoa fala, nossa, você atende isso aqui. Aí você pensa assim, ó, nossa, eu abri o primeiro CNPJ. Caramba. Cara, putz, eu aprendi também, velho. Eu vim do nada, porra. Betão conheceu a estrada toda, velho. A estrada toda, velho. É lindo ver vocês crescendo. Massa, velho. Toda vez que eu passo aqui na frente, que eu vejo o Baleno, eu falo, puta. Porra, que massa, velho. Que massa, velho. Obrigado, irmão. Então, você faz parte da história, velho. Vocês fazem parte da história. Lindo, sensacional. Sensacional. Top, velho. Tô feliz também. Balena realmente vai ser um marco na arquitetura dessa orla aqui. Vai chamar a atenção. Todo mundo vai saber que aquele condomínio ali, aquele prédio ali é caroso, mano. E foi o Grupo Quanta, meu irmão, que geriu a zona da contabilidade. É um orgulho pra gente, a gente passa assim e fala, velho, foi a Caroso. Sabe, tipo, a gente viu você nascer, velho. Tipo, é lindo, é lindo. Massa, irmão, obrigado. Paga... Vocês fazem parte da história. Isso paga as noites, né, velho? Paga tudo. Paga os estresses, né, velho? Paga, velho. Paga todos, velho. É da sorveteria que a gente atende, que abre uma unidade nova e você vai tomar um sorvete com sua filha e você fala, cara, eu abri CNPJ, eu vi essa menina aqui vendendo sorvete na internet. Como a gente tem um caso, e, pô, tem 3 unidades hoje, tá estourado. E ver você aqui é sensacional. Pra mim mesmo é gratificante demais, você tá ligado? Tá ligado, você é irmão de muito tempo, velho. Fico feliz de estar com vocês, de poder trazer vocês aqui e assinar embaixo com conforto, sabe, velho? Porque pra mim é importante, se eu indico pra eles lá, é uma base grande, a galera vai cobrar, se não for indicação bacana, então eu me sinto muito confortável em assinar embaixo. Pode procurar a turma aqui que é fera, a indicação vai ser boa, não faça nada, nem se uma orientação. A gente já lhe mostrou que tem uma excelente solução. Procura entender se no seu momento, se para a tua história, para a tua estratégia, o que cabe, né? Mas já te garanti que tem saída e a saída é boa. Galera, você que está aí com a gente até agora, conteúdo rico desse, eu quero que você curta essa página se você ainda não segue, tá certo? Siga a página, porque o YouTube, quando você segue, entende que é um conteúdo relevante para você. E ele vai lhe levar conteúdos como esse, de qualidade, para aprimorar o seu conhecimento. Então, fica com a gente, foi uma extrema satisfação estar aqui batendo esse papo para te entregar um conteúdo. Velho, eu vou pedir para vocês para deixar uma mensagem, irmão, para quem tá ouvindo. Jogue duro aí. Vamos lá, eu acho que considerando esse contexto que a gente falou, eu acho que é isso, né? Não economizem não terceirizem coisas que ou melhor, não assumam coisas que você não domina. Vai fazer um investimento. O imóvel normalmente é um valor relevante, seja você rico, você classe média, o que for, é um valor relevante que você vai apostar naquilo ali. Procura um profissional que lhe oriente a você fazer a melhor escolha, o melhor caminho. Acho que essa é a mensagem. Quando você tem prudência na sua ação, você mitiga os riscos, você consegue aumentar seus ganhos. Eu acho que esse é o ponto. Se você consegue visualizar isso, consegue ter essa percepção, você tem ganhos maiores lá. Se você às vezes está querendo fazer tudo
sozinho pode você quebrar a cara porque você não domina, não tem todos os conhecimentos que precisa para mitigar os riscos das operações. Então, às vezes, você vai fazendo de um jeito que você acha que está certo e acaba ali gerando um transtorno na Receita Federal, lhe gera um aumento de carga tributária, né? Então, procura um profissional especializado para te orientar quando for fazer qualquer tipo de investimento, seja a compra de um imóvel para investimento, seja uma criação de uma patrimonial, seja, né, dependendo do tamanho. Vai começar, procura um profissional. Uma coisa que também, assim, uma mensagem que eu acho que é muito importante para todo empresário, para todo empreendedor, eu que atuo muito na parte de inovação lá do história, assim, cara, pensa a longo prazo, sabe? Importante. Eu acho assim, a gente tem que viver o presente, tem que fazer o hoje, porque a gente conversa muito isso, muita gente medíocre simplesmente faz, isso por fazer tem resultado, e tem pessoas gigantes que não estão fazendo, né? Mas assim, independente, pense a longo prazo, sabe? Vivo o agora, faço o que tem que ser feito, mas pô, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo... Porque quando você começar a pensar a longo prazo, você vai começar a se cercar dos melhores. Porque você está pensando no agora, no que você está construindo e no que você vai plantar. Quem planta batata, colhe batata. Quem planta banana, colhe banana. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Então, cuidado com o que você planta. Pense em longo prazo e olha lá na frente do seu plantio, sabe? Vai valer a pena. Em tudo. Tanto no seu investimento com imóveis, com investimento com empresas, a gente tem uma jornada gigante aqui já de tantos negócios assim. Então, pense a longo prazo. Vale a pena. Errar não é o problema em si. Você vai errar, todo mundo erra, a gente aprende com erro. Mas se você estiver focado a longo prazo, cara, você vai absorvendo isso e aí você tá cada vez melhor e vai chegar um momento que você tá incrível, você tá invencível, vai dar certo. Nada vai fazer dar errado, entendeu? Topado, meu irmão. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu.